os modelos de juro neutro, assim, o principal modelo de juro neutro para determinação de juro neutro é usado no mundo, que é o modelo de Laubach-Williams, do governador Williams do Fed de Nova York, aponta para a Europa tendo agora um juro neutro recorde negativo, de menos 0,7. Quer dizer, será que isso não quer dizer nada? Talvez estejamos indo para um regime, né, do passado, talvez até com algum tempero de ser até algo mais difícil de lidar. Então, assim, é uma oportunidade interessante. Se por acaso a gente tiver um acidente de percurso, ou seja, não dá para descartar ainda esse regime de juro alto no mundo não gerar acidente nenhum, tudo bem, não gerou acidente nenhum, eu entendo, até porque, por uma série de motivos, mas, assim, sobretudo porque a gente estava ainda tendo efeitos positivos no crescimento do estímulo fiscal que houve em 2020 e 2021. Isso indo embora, você só ficando com juro alto, talvez, né, a sua vulnerabilidade aumente e talvez, você eventualmente pode ter um evento. O cara que está aplicado ganha dinheiro nesse evento, né? Porque Sim. se vier um evento qualquer, uma quebradeira, alguma coisa assim, o juro cai muito rápido, né? Então, por essas e outras, eu acho a aposta muito boa. Maravilha. Hoje, assim, eu lembro que em 2022 a gente fez uma entrevista, vocês estavam acreditando que o juro ia crescer, ia subir mais do que o mercado precificava, né? E aconteceu isso, vocês ganharam muito dinheiro, e agora vocês estão no ponto contrário, né? Acho que vai cair mais do que o mercado precifica. Exatamente isso. Legal. E Márcio, puxando esse lado do crescimento, né? Até por esses motivos, o juro está muito acima do que seria o juro neutro, né? Qual o efeito que isso pode ter para a economia? A gente teve até a fala ali do presidente do JP Morgan recentemente falando que o risco de recessão nos Estados Unidos não está descartado, né? Eu queria entender, a gente deve crescer menos, o mundo, de modo geral, menos do que cresceu no ano passado, e se é possível mesmo que a gente tenha aí um crescimento negativo nos Estados Unidos nesse ano? Esse ano eu acho muito difícil, né? Esse ano não. O crescimento negativo esse ano eu acho realmente bastante difícil. Ao longo do tempo, a gente pode se deparar com isso. Não é o cenário mais provável, não acho que seja o cenário base, mas também não descartaria, não colocaria como algo próximo de zero, né, em termos de probabilidade. Porque, veja, a gente percebe hoje uma economia muito robusta. Por quê? Então, aquilo que a gente conversou aqui um pouquinho antes, quer dizer, eu acho que as coisas mais legais, as melhores explicações em economia são aquelas muito simples, você conta de uma maneira muito fácil e tal. Quer dizer, qual foi o jogo? Por que a economia não fraquejou tanto quanto as pessoas esperavam? Assim, noves fora, vou botar assim, o essencial que aconteceu foi o seguinte, você puxou o juro para cima, né, isso sozinho, tudo mais constante, é fazer a economia, né, dar uma bela desacelerada. Não aconteceu por quê? Porque você teve um belo estímulo fiscal, na época superior a 20% do PIB em 2020 e 2021 nos Estados Unidos, que foi desenhado, né, para a pandemia talvez não tenha durado, sei lá, mas na verdade até durou, né, mas a economia voltou aos eixos. A gente voltou ao normal mais rapidamente do que se esperava. As pessoas ficaram com aquele dinheiro retido sob a forma de poupança, né? Aquele dinheiro acabou sendo desenhado de uma maneira além do que era realmente necessário. E essa poupança, sendo gasta ao longo do tempo, né? Mesmo depois que passaram os estímulos em si, 2022, 2023, né? Ela tem feito com que a economia conviva bem com esses juros altos, né? E por isso que alguns falam, mas o juro neutro subiu. Subiu de curto prazo, né? Curtíssimo prazo. Sim. Quando tirarem os efeitos, quando o restante desses efeitos fiscais for embora, e aí dependendo do país já foi embora, ou no caso dos Estados Unidos talvez não tenha ido totalmente, você vai ficar só com juros altos, né? Eventualmente caindo já um pouco, mas ainda assim acima do neutro, né? Fazendo todo o seu efeito na economia. Por isso que a gente, às vezes, os modelinhos, né, econométricos nem sempre funcionam bem. Os modelinhos econométricos falam, mas a economia devia ter afundado antes. Não afundou porque os modelos econômicos não deram o devido peso ao estímulo fiscal que aconteceu. Então, assim, quando a gente estiver só com os juros altos, né, talvez a gente tenha um crescimento bem mais fraco. Assim, agora, bem mais fraco a ponto de gerar uma recessão,
Não sei, a produtividade está alta, a gente está num momento também de produtividade alta na economia, né? Que tem alguma semelhança com os anos 90. Então, assim, com a produtividade alta, talvez você não chegue a zero, né? Mas que deve haver uma queda no crescimento, eu acho que sim. Está tirando, basicamente, essa variável do estímulo fiscal. Uhum. O mundo deve crescer menos esse ano do que ano passado. Eu acho que a tendência para frente é crescer menos. Tende a crescer menos. Eu acho que você botou muito estímulo fiscal, ficou segurando. Esse estímulo fiscal vai embora, né? Você também tem, quando a gente olha para o mundo, né? Uma China, né? Por exemplo, que é uma economia super importante, da segunda maior do mundo. Projetando aí, o partido quer um crescimento de 5%, mas os riscos, eu acho que são para baixo, né? É uma economia que depende muito de uma dinâmica de investimento e tem pouca atração em termos de consumo, e o consumo, o serviço é a parte mais importante da economia. Então, ela fica muito dependente de você botar o crescimento lá em cima para ficar segurando esse crescimento de 5%. Então, assim, é um risco para baixo. Você tem pontos do mundo, por exemplo, pontos importantes da dinâmica de crescimento do mundo, como a produção industrial na Alemanha já em terreno negativo, né? Então, assim, eu acho que o risco caminha para um crescimento menor no mundo, sem dúvida.